Graça e paz, vamos refletir mais uma vez na palavra santa do Senhor. Eu quero convidá-los a orarmos nesta hora. Santo Deus, agradecemos pela vida, agradecemos por Jesus Cristo, nosso Salvador, agradecemos pela oportunidade de ministrar a Tua palavra e suplicamos pela Tua obra sobrenatural de tocar no profundo do coração do ser humano. Enquanto, Senhor, essa palavra é ministrada, é ouvida, que o Senhor possa, com Teu Espírito Santo, iluminar cada coração, de modo que haja transformação de vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a dar um passeio na Bíblia comigo. Quando nós pensamos na obra do Senhor Jesus, nós encontramos uma obra completa. Jesus fez tudo, está pronto. Jesus fez tudo o que nós precisávamos, para não precisarmos fazer mais nada para termos tudo. E ter tudo é ter Jesus. Vamos caminhar então na palavra de Deus. Eu quero apontar primeiro para você que Jesus se tornou pobre. Ele tomou forma humana para que nós pudéssemos ser ricos. A palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasses ricos. O poeta já escreveu e muitos cantaram: deixou o esplendor de sua glória para vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Jesus era um cordeiro, transformou-se em réu. Jesus estava no céu de luz e ele se faz pobre. Por nosso amor, ele abandona o céu. Vai tomar forma humana, fazendo-se pobre, para que nós nos tornássemos ricos. Jesus nasceu para que nós pudéssemos nascer de novo. João, capítulo 1, verso 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Sabe, Jesus, ele não veio a existir. Quando Jesus nasceu aqui na terra, Jesus já existia. Mas Jesus existia desde quando? Jesus existia desde sempre. Cada pessoa começa a existir no momento em que é concebida. Mas com Jesus não. Jesus já existia no céu. Jesus já existia na Trindade divina. Jesus já existia antes do seu nascimento miraculoso. De acordo com Miqueias, capítulo 5, verso 2, a sua origem é desde os dias da eternidade. Desde os tempos antigos, Jesus sempre existiu. E por isso, nós podemos também concluir que Jesus é Deus. E é por isso que Jesus, quando teve um encontro com Nicodemos, ele disse para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não poderá então entrar, ver o reino de Deus. Jesus nasceu para que nós também pudéssemos nascer de novo, deixar o velho homem, tornar-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Jesus se fez servo para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos ser seus filhos. Gálatas capítulo 4, 6 e 7 diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito Santo, o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiros por Deus. Jesus se fez escravo, ele se fez servo, para que nós pudéssemos ser filhos. As pessoas costumam dizer
eu também sou filho de Deus. Segura um lugarzinho aí para mim, porque eu também sou filho de Deus. Ei, guarda um pedacinho para mim, porque eu também sou filho de Deus. Eu quero lhe dizer que todos nós somos criaturas. E ser filho é para aqueles que recebem Jesus como Salvador. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Senhor Jesus providenciou tudo para que nós pudéssemos nos tornar seus filhos. Mas Jesus, ele também não teve lar para que nós pudéssemos ter um lar celestial. O Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 20, nos declara: mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. João 14, verso 2 diz: na casa de meu pai, Jesus dizendo, há muitas moradas. Lá há moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. E aí Jesus afirma: vou preparar-vos lugar. Jesus já preparou um lugar para aquele que crê nele como Salvador. Jesus já preparou um lugar para todos aqueles que hão de crer nele como único e suficiente Salvador. Jesus passou fome para que nós fôssemos fartos para sempre, para que jamais tivéssemos fome. Mateus capítulo 4, verso 2 diz: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. João capítulo 6, verso 50: este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Jesus teve fome, mas ele é o pão que nós precisamos. Quem come desse pão tem a sua fome espiritual saciada. Ele é o pão da vida. Jesus teve sede para que nós pudéssemos ser saciados da sede espiritual para sempre. Evangelho de João, capítulo 19, verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, que a obra já estava completa, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. João 4, 13 e 14, Jesus conversando com a mulher samaritana, ele afirma: quem beber desta água jamais tornará a ter sede. Quem beber da água que eu lhe der jamais tornará a ter sede. Sabe, Jesus conversou com uma mulher que, para preencher o vazio do seu coração, para preencher o vazio da sua alma, ela se envolvia com muitos relacionamentos amorosos, mas essa mulher continuava com uma ferida no seu coração. E Jesus, conversando com ela, usou a linguagem que ela conhecia, porque ela estava indo tirar água, naturalmente, para as suas tarefas domésticas. E Jesus fala com ela sobre água. E Jesus diz para ela: se você beber da água que eu lhe der, você jamais voltará a ter sede. Aquela mulher creu. Ela bebeu da água do Espírito Santo. Ela tornou-se uma discípula de Jesus. E ela ganhou a sua cidade inteira para o Senhor Jesus Cristo. Todos nós precisamos de Jesus. E Jesus fez tudo o que nós precisávamos. A obra está completa. O que fica para nós é nos arrependermos dos nossos pecados e entendermos que em Jesus nós encontramos tudo o que precisamos. Depositar nele a nossa fé. Jesus foi despido para que nós pudéssemos ser vestidos. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 27 e 28, logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Depois, despojando-o das suas vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Jesus passou todo tipo de humilhação e de vergonha. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Nós somos revestidos de Cristo. Como? O que quer dizer isso? Quer dizer Cristo em nós,
em todos os aspectos da nossa vida. Nós nos revestimos de Cristo, a mente é de Cristo, o sentimento é de Cristo, as atitudes são de Cristo. E acabamos vivendo como Paulo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas Jesus também sentiu-se desamparado para que a gente nunca fosse abandonado. O evangelista Mateus registrou, ainda no capítulo 27, verso 46, por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E o próprio Jesus vai dizer, em Mateus 28, 20, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus sentiu-se abandonado, morrendo naquela cruz, para dizer para nós, eis que estou convosco todos os dias. Sabe, nesse passeio que nós estamos dando pela Bíblia Sagrada, eu ainda quero afirmar para você que Jesus foi amarrado para que nós pudéssemos ser libertados. Mateus 27, 1 e 2 diz que ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para matarem Jesus. E eles amarraram Jesus e levaram Jesus, o entregaram ao governador Pilatos. Em João 8, 33, 36, Jesus diz assim, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não nos quer por um pouco de tempo. Ele nos quer na presença do Pai, na casa do Pai para sempre. O escravo passa pela casa do Senhor, mas o filho tem o privilégio de ter o Senhor como Pai e poder permanecer na casa. Jesus foi feito pecado para que nós pudéssemos ser justificados. 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso quer dizer que em Jesus nós somos justificados. Jesus nos justifica. A cédula que era contra nós, ele rasgou. É como se na hora da condenação, Jesus pudesse dizer, não há condenação para ele. Eu já paguei o preço da sua condenação. Aleluia! Glória a Deus! Jesus morreu para que nós pudéssemos viver. Desde a encarnação de Jesus, lá no ventre de Maria, seu nascimento, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, em toda a vida de Jesus, toda a sua trajetória na terra, Jesus estava consumando uma obra que pudesse dar a todos nós a possibilidade de salvação, de vida eterna. Jesus morreu para que nós pudéssemos viver. João 5, 24 diz, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Conta-se de uma jovem que foi detida por excesso de velocidade. Ela recebeu um talão de multa e compareceu perante o juiz que leu a sua acusação. Ele baixou o martelo, multou a jovem num valor expressivo, ou 10 dias de detenção. Ou 10 dias de detenção, ou então teria que pagar a multa. Mas depois que aconteceu esse julgamento, aconteceu um fato admirável. O juiz se levantou do seu lugar, tirou a toga, deu a volta, chegou à frente da mesa, enfiou a mão no bolso, pegou a carteira, tirou um dinheiro e pagou a multa daquela jovem. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que assim Jesus fez por nós.
O juiz era pai da menina, mas ele era um homem honesto. Ele poderia dizer: filha, eu te perdoo porque eu te amo, mas aí ele não seria honesto. Alguém precisava pagar, ou a prisão ou a multa. Da mesma maneira, a nossa vida espiritual diante do nosso Deus. Ele é um pai que ama e que perdoa, mas um preço tinha que ser pago. O salário do pecado foi a morte, é a morte. Algo o Senhor queria fazer por nós, e Ele então pagou. Jesus pagou um alto preço, preço de morte, preço de cruz. E nós já não ficamos mais na primeira parte do versículo que diz: o salário do pecado é a morte. Agora, se cremos em Jesus, nós ficamos na segunda parte do versículo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque o grande juiz pagou o preço por nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Assim como essa jovem transgrediu as leis de trânsito, eu e você, nós vivemos o tempo todo transgredindo as leis de Deus. E o Senhor está sempre nos convidando, dizendo que Ele já fez tudo, nos convidando para que nos tornemos seus filhos. Mas, finalmente, eu quero dizer para você que Jesus desceu para que nós pudéssemos subir. João capítulo 6, verso 38 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Aleluia! Eles ressuscitarão primeiro, depois vós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Seremos arrebatados entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele desceu para que nós pudéssemos subir. Um dia, Jesus vai voltar. Ele já veio à terra. Ele desceu para que fosse possível agora, depois de ter ido ao céu, descer novamente para buscar a sua igreja. Você já entregou a sua vida totalmente a Jesus? Porque a obra está totalmente feita. A obra para a redenção de nossa alma está totalmente feita. Jesus já fez tudo, mas muitas vezes nós ficamos no quase. Já ouvimos a palavra, somos tocados pela palavra, talvez esse seja o seu caso, tocado pela palavra, compreendeu a palavra, mas fica no quase. Eu penso quão doloroso deve ser alguém quase conseguir um emprego. O que é quase? Quase é nada. Como deve ser frustrante alguém quase pegar o avião, mas ser deixado no aeroporto. Que triste deve ser alguém quase sobreviver a um afogamento, mas acabar afundando na água. No entanto, como será terrível quase se converter, mas acabar eternamente perdido. Sabe, Jesus não fez quase tudo por você. Jesus fez tudo por você. Foi por amor que a obra foi consumada, que a obra foi completa. Então eu quero convidar você a não ficar quase salvo. Quero convidar você a não ser frequentador de igreja, a não ser apenas leitor da palavra. Quando eu era menina, eu me lembro que os adultos usavam um termo, amigo do evangelho. Hoje eu entendo o que isso quer dizer. Não seja apenas amigo de pessoas que têm Jesus como Salvador. Não seja apenas amigo do evangelho poderoso que salva, a palavra de Deus que traz Jesus que salva. Não fique no quase, mas seja filho de Deus, seja salvo. Não seja apenas sabedor de que a Bíblia diz a verdade, mas eu quero convidar você hoje a tornar-se totalmente salvo.
porque o quase salvo é totalmente perdido. A obra redentora de Jesus não está quase completa, ela está totalmente completa. Agora você só precisa se arrepender dos seus pecados, depositar sua fé no único que pode salvar, que é Jesus Cristo. Ele fez tudo por amor a você. Ele é o único que pode salvar. Quem recebe Jesus, recebe vida, até mesmo depois da sua morte física. A obra está totalmente completa. E você? Está realmente salvo? Eu desejo que você entregue o seu coração a Jesus. Que Ele te abençoe. Em nome dele mesmo. Amém.